Eu sou o pastor Massuia e hoje estou gravando essas mensagens sobre a pessoa do Senhor Jesus. No fundo, eu só falo dele, porque tive um encontro com ele no dia 4 de março de 1994, lá em Guarulhos, né? Ali numa casa na base aérea de São Paulo, onde eu morava. Ia passando em frente quando abriu-se os céus. Mas eu tinha buscado por anos, sempre desejoso, e ele colocou diante de mim, ele que me guiava, na verdade, porque se ele não te guiar para vir até ele, você nunca vai acertar o caminho. É o seu proceder, é o seu desejar, né? É o seu querer, o seu esforço tem que estar naquele sentido. Aquilo que você planta, você colhe. Aquela coisa pela qual você se esforça, um dia você encontra. Né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Então, isso tem esse aspecto. E ele mesmo vai te conduzindo. Ele me conduziu à leitura de João, lá no capítulo 14, versículo 21, onde está escrito o seguinte, você conhece, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então se trata de obedecer, de ter os mandamentos dele no seu coração. Por isso leia muito a Bíblia, para que isso, a mensagem, fique lá dentro. Você é transformado pela mensagem. E você obedece, você vai agir em decorrência disso. Olha, no dia a dia, você vai pagar suas contas. E se não tiver dinheiro, você vai clamar. Ele vai te dar para pagar suas contas. Você vai tratar as pessoas bem. Mas você tem costume, às vezes você está meio atravessado, né? E você vai aprender a se controlar, não é? O nosso presidente está precisando, né? De alguma coisa nesse sentido. Precisa de uma transformação, vai facilitar a vida dele. Pensa bem você. Essa transformação é chamada de santificação. E à medida que você vai sendo transformado, vai se tornando cada vez mais ao seu alcance as manifestações da graça de Deus. Porque o que nos separa de Deus, que nos impede de vê-lo, são os nossos pecados, as nossas imperfeições. Se nós estamos cheios de pecado e ele se manifesta, nós seremos destruídos. É assim que você vê na Bíblia. Pessoas pecadoras tremiam muito ali diante do Sinai e diziam, fala ele com você, Moisés, e você fale com ele. Nós não podemos suportar. Então, se você é dele, você o ama, diga isso para ele. Entra na minha vida, Jesus. Diga isso a cada dia. Mas me disseram que eu aceito Jesus uma vez só e sou salvo. Eu estou dizendo que você será salvo, tal qual está na Bíblia, não é? Agora, a cada dia você é uma nova pessoa. Diz para ele entrar na sua vida. Vai transformando, logo de manhã faça isso. E você vai sendo transformado. Então, ele diz, eu me manifestarei a esse que obedece a palavra que está dentro dele. É muito importante isso para você. Você ponha isso em prática na sua vida. Se você fizer isso, as bênçãos que eu tenho recebido, e quem sabe muito mais, você receberá. Porque ele está decidido a tornar-se conhecido a você, de um modo ou de outro. Não é? Muitas são as experiências. João tem experiências fenomenais, porque a ele foi revelado o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, e depois que ressuscitou por 40 dias, e depois, como foi no caso do Apocalipse, e também inspirou ele, né? Porque escreveu 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira. São cartas magníficas. E nós vamos comentando essas coisas para que você possa entender essa maravilha que é a manifestação do Senhor Jesus. Um jovem, a vida está nele. E quando você vai para João, ele começa lá, o Evangelho, segundo a narrativa dele, né? O Evangelho não é dele, é do Senhor Jesus. Evangelho quer dizer a notícia boa, né? Então é isso mesmo.
Ele diz, no princípio existia a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora ele diz assim, ele, ora, era a palavra, é que em português tem esse negócio de ele e ela, né? Nós temos essa questão do gênero para todas as coisas. Então, ele estava no princípio com Deus. A palavra. Ele era a palavra pela qual o Senhor fazia o mundo. Então, as marcas do Senhor Jesus estão em cada coisa. Estão em você. Por isso o meu corpo, né, diante dele, cada célula como que clamava, era assim que eu ouvia, percebia, é Ele, é dele que nós viemos, é Ele que nos criou, é Ele, uma perfeita identificação. Cada pensamento também, né? Foi Ele que fez os nossos pensamentos, aqueles que, pelos quais nós devemos viver, pensar, né? São os mandamentos. Ele diz, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus falando. E lá também começa, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O céu estava arrumado, né? Mas a terra, não. Ele criou, mas não tinha forma, estava desorganizado. Eu estou arrumando aqui a minha oficina, né? Porque tenho ferramenta, mas não consigo achar, não sei onde está. Tem parafuso, mas cadê o parafuso? Às vezes acaba indo na loja, porque não acha as coisas, é muita coisa que foi se juntando com o tempo. Você sabe disso. O jardim aqui estava uma bagunça, como a gente diz, né? E o que era assim também. Havia água, mas a água estava misturada com a terra, era uma lama, uma coisa confusa. E aí ele separou uma da outra. Aí passou a ser terra e passou a ter água, os oceanos. Então ele foi organizou para ver rios, que é água, e floresta. Então ele foi fazendo cada coisa, ele foi criando os espaços, os ambientes, e depois os habitantes, né? Os animais, os insetos. E depois, para presidir isso tudo, nos criou, nos deu inteligência e nos deu a liberdade de obedecê-lo ou não, porque ele queria uma resposta de amor que só nós podemos dar. Os pássaros cantam, eles louvam a Deus com o canto, né? Mas se eles quiserem, eles cantam, e se eles não quiserem, eles cantam também, porque não é a vontade deles que manda, é um instinto, agora você pode decidir. E por isso que nós insistimos, para que você diga, Senhor Jesus, entra na minha vida, diga isso o dia todo dia e o dia todo, se você puder, esteja no meu pensamento, esteja no meu corpo. Eu conheci certo servo, o pastor Samuel Doctorian, um pregador lá do Oriente Médio internacional, um dos homens mais consagrados que eu já vi, homem de Deus, né? Samuel Doctorian, você pode ver aí, teve visões magníficas de anjos, né? Viu o Senhor Jesus também, uma experiência interessante que uma hora eu lhes conto. E ele dizia que ele impunha tanto as mãos, orava tanto para que as pessoas fossem curadas, que ele mesmo não ficava doente. Você tenha isso na sua vida, peça para a vida, que é o Senhor Jesus entrar em você. Então João fala isso. Quando ele vai escrever a primeira carta, ele diz isso de novo, ele diz, nós conhecemos o verbo. E quando ele diz, nós conhecemos aquele que nós podemos ouvir, podemos ver, podemos contemplar, que é olhar com a alma. E ele disse mais, nós apalpamos, isto é, alguém fisicamente ressuscitado. Foi isso que ele disse. Porque o Senhor Jesus disse, apalpai-me e vede que eu não sou um espírito. Ele venceu a morte. A morte é o maior dos inimigos. Não é Satanás, não é o mundo, não. É a morte. E vencendo a morte, nós vencemos tudo. A própria morte do corpo deixa de ter sentido. E você até deseja, né? Não que ela chegue antes da hora, não. Vamos viver até os nossos dias. Mas e agora, quando eu for morrer? Vai ser maravilhoso, porque eu vou sair daquele corpo e vou ser levado pelos anjos à presença dele, estar lá de braços abertos para esperar, me esperando e dizendo, você é bem-vindo. Eu vou ficar muito feliz lá. Então, João está dizendo aqui, o que era desde o princípio, o que nós temos visto,
O que ouvimos, que temos ouvido, nós temos visto com os nossos próprios olhos. Contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, aquela palavra que procedia de Deus e que entrou no corpo de um bebê, se desenvolveu no ventre da sua mãe, filho do Espírito Santo de Deus. Né? Maria concebeu sem ter tido relação com o homem. Ele é filho. O Espírito Santo de Deus a cobriu com a sua sombra, por isso é filho de Deus. Não é filho de homem, né? Filho do homem como ser, né? O Homo sapiens, mas ele é nascido da mulher. Então, foi o fruto da mulher que pisou na cabeça da serpente. E a vida se manifestou, diz João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 2, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Estava com ele, mas veio, e eu a conheci, ele diz. O que nós temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês. É o que eu faço, na minha humildade. Mas o que era especial? É que eu ouvi. Até escrevi um livro, né? Até por aí, uma hora eu mostro para vocês. Ora, a nossa comunhão, você pode manter, nós podemos manter uns com os outros. A nossa comunhão é com o Pai e com Jesus, o seu Filho. Nós temos comunhão com o Criador. Por isso que não tem nenhuma situação que pode nos abalar, porque nós estamos confiados neles. Eu escrevo essas coisas, diz João, né? E eu repito a você, para que a nossa alegria seja completa. Nós temos Jesus, Jesus querido, habita no coração dessas pessoas que recebem essa palavra humilde, porque eu nada sou. Perdoa os meus pecados, Jesus querido. Vive em mim, Jesus, em cada parte do meu corpo, da minha alma, minhas emoções, meus sentimentos, meu passado, meu presente, meu futuro, minha família, meu país, Jesus. Visita as autoridades nesse momento, estão confusos. E aqueles que estão entrando em desespero, pela expectativa de não ter seus empregos, não ter o seu ganho, não ter o seu alimento, sua necessidade básica para si e para os seus filhos. Socorre, Jesus querido, eu te peço e te agradeço, porque o Senhor certamente nos dará.